Gente, essa manifestação do Alexandre de Moraes agora no STF, nesse retorno do segundo semestre do STF, é uma declaração de guerra contra o povo. Vocês viram isso? É literalmente isso. Vejam só, essa gravata preta tem um significado, nitidamente com raiva, nitidamente parcial. E tem mais, esse pronunciamento aqui, além de declaração de guerra, é o Estado se declarando Leviatã, é o Estado contra o povo, literalmente é o poder do Estado contra o povo, é nítido o discurso, já vou rodar aqui para vocês. Ele também declarou aqui que o Eduardo Bolsonaro está com mandado de prisão. Ele deu uma escorregada aqui e chamou Eduardo Bolsonaro de foragido. Foragido é o termo técnico para alguém que está com mandado de prisão. Só que o mandado de prisão está em sigilo, tá? Então existe um mandado de prisão com toda certeza em sigilo contra o Eduardo Bolsonaro. Mas diz muito essa postura, veja o sistema. O sistema não vai ruir tão fácil, tá? Não se enganem. Tem muita gordura para queimar ainda. Esse sistema tem muita gordura para queimar, tá? Mas aquele famoso discurso da arte da guerra, não vamos entregar a posição, né? Não vamos colocar a bunda na janela, mostrou ali força, embora nitidamente abalado, mas ele tem toda a pressão da corte em cima dele tem que proteger a corte, né? E aí ele passa a palavra para o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes faz isso. Ó. Fala agora o ministro Alexandre de Moraes. Gonê, inicia o presidente agradecendo as palavras de Vossa Excelência, as palavras do eminente ministro Gilmar Mendes, e as recebo não só pessoalmente, mas... Por que ele, só um adendo aqui, só um aposto, por que ele fala do Gilmar? Porque o Gilmar é o cara que tá por trás do Alexandre de Moraes, tá? O Gilmar é o cara que manda ali na corte, tá? Então até 2030, que é a aposentadoria do Gilmar se aposenta compulsoriamente 75 anos em 2030, então até 2030 o Alexandre de Moraes está blindado, tá? Não achem, tá? Existe um racha? Existe, até vamos falar disso em outro vídeo, tá? Existe um racha. Mas enquanto o Gilmar estiver na corte, o Alexandre de Moraes está protegido. O Gilmar não vai permitir que a corte entregue o Alexandre de Moraes para os leões. O Gilmar não vai permitir, porque o Alexandre de Moraes, ele é uma criação do Gilmar, tá? O Gilmar é o cara por trás e que blinda e que protege o Alexandre de Moraes. Mas principalmente recebo-as institucionalmente como ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidente, temos visto recentemente as ações de diversos brasileiros que estão sendo ou processados pela Procuradoria-Geral da República ou investigados... Nós contra eles, olha o discurso. ...pela Polícia Federal, estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país... Não está preocupado com narcoterrorista, com narcotraficante, com corruptos, não. Está preocupado com o povo que luta por liberdade e que fiscaliza a corte. Age de maneira covarde e traiçoeira. Covarde? Covarde? Tem mais de 1.000 condenados como golpista porque se manifestaram com camisa verde e amarela desarmados. Estão presos apenas que traficantes nunca tomaram no Brasil, que homicidas nunca tomaram. E covarde ao povo? Com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Tribunal que nem deveria estar conduzindo esse processo. Vamos lembrar que não tem ninguém com prerrogativa de foro. Esse processo, que nem deveria existir, porque esses fatos sequer são criminosos, se existisse, deveria estar em primeiro grau. Vamos só lembrar disso, tá? Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Foragidos. Tem mandado de prisão pro Eduardo. Tem mandado de prisão pro Eduardo com toda certeza. Aqui ele escorregou. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira... Coragem. Falando em coragem, todo o poderio por trás, quantos seguranças, toda a polícia por trás, quer falar em coragem. Essas condutas, porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos.
Que tal? Mentirosos, né? Felipe Martins viajou? Felipe Martins ficou 6 meses preso por uma viagem que não fez, por um documento falso que a Polícia Federal trouxe ao processo para prorrogar sua prisão de forma ilegal. Isso é argumento mentiroso. Derivados de negociações espúrias e criminosas com a patente finalidade de obstrução à justiça e a clara, flagrante finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668, ação penal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Golpe de Estado desarmado, golpe de Estado sem forças armadas. Quando a gente fala golpe de Estado sem forças armadas, é que as forças armadas era do Lula. Dia 8 de janeiro, os comandantes das forças armadas eram do Lula. Desde dezembro, o Bolsonaro já tinha dado as forças armadas pro Lula. Golpe de Estado sem forças armadas, sem arma. Meu Deus do céu. Gerando, presidente, ministros, gerando com essa maneira covarde e traiçoeira de atuar, gerando reflexos nocivos à economia e à sociedade brasileira. É que vocês estão salvando a economia do Brasil. Essa insegurança jurídica que vem da corte é tudo que a economia brasileira precisa. O Brasil tá leproso perante o mundo por causa da insegurança jurídica causada por vocês. Como disse o ministro Gilmar Mendes, é uma verdadeira traição à pátria, uma traição covarde e traiçoeira. Há fartas provas nas investigações comprovando essas condutas ilícitas. Porém, presidente, mais do que esses ataques criminosos, o que se observa são condutas ilícitas e imorais de brasileiros, flagrantemente essas condutas imorais. Imoral é prender 1000 inocentes. Imoral é não respeitar o devido processo legal. Imoral é um pronunciamento como esse. Isso é imoral. O juiz que dá entrevista, o juiz que tem raiva do investigado, o juiz que tem ódio do acusado, isso que é imoral. Condutas impregnadas com a corocre da defesa de escusos interesses pessoais e o sabor amargo da traição à pátria e ao povo brasileiro. Traidores da pátria, né? Discurso de Venezuela, de Nicarágua. É assim que começam as ditaduras. Vamos perseguir os traidores da pátria, salvando a democracia. Discurso bem perigoso. Afirmações, principalmente nas redes sociais, assumindo autoria de verdadeira intermediação com o governo estrangeiro para a imposição de medidas econômicas contra o próprio país, que resultaram em taxação de 50% dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos da América. Para que com isso haja uma pressão política e social contra os poderes judiciário e legislativo, com consequente interferência no andamento das ações penais em andamento que já se encontram em fase de alegações finais. Se encontra em fase de alegações finais, ou seja, esse processo que eu sou juiz, que eu tenho raiva dos réus, eu já vou terminar. Um discurso perigoso, um discurso extremamente parcial, que não poderia ter ocorrido. Certamente não poderia ter ocorrido. Esse discurso aqui diz muito, tá, gente? Isso aqui diz muito sobre a parcialidade desse julgamento, sobre o risco. Realmente preocupante esse discurso para a segurança jurídica do nosso país. Veja que eles não vão recuar, né? O sistema está de mãos dadas e o Brasil vai sangrar muito ainda economicamente por causa dessas decisões de perseguir opositores políticos. Isso é muito preocupante. Um deles já quase em fase final de alegações finais, os outros iniciarão a fase das alegações finais e ainda esse semestre, obviamente, pedindo pauta ao eminente presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, nós julgaremos todos os responsáveis. Os responsáveis pela tentativa de golpe, dentro do devido processo legal, do respeito à ampla defesa, do contraditório, inadmitindo... mandando um advogado calar a boca, caçando a palavra do advogado. Ampla defesa. Inadmitindo qualquer ingerência interna ou externa na independência do Poder Judiciário, com serenidade, competência e coragem. Obrigado, presidente. Vocês viram isso, né? Esse é o processo, que ainda chamam de devido processo legal. Um jogo de cartas marcadas, uma fala que diz muito,
tá? E não se vê um ministro da Suprema Corte em nenhum país democrático se pronunciando dessa forma. Com toda certeza, os Estados Unidos nunca viveu isso e dificilmente viverá. Agora, Nicarágua, Venezuela, se vê condutas como essa. É o discurso de nós contra eles, é o Estado Leviatã. O discurso de nós contra eles só se vê em ditaduras. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Pois é, ministro Moraes e o Supremo Tribunal declara guerra contra o povo brasileiro, principalmente neste ano que é ano eleitoral e a disputa será mesmo acirrada. Mas olha só, nós temos outra matéria aqui muito importante. Vocês se lembram que o Donald Trump retirou ali a lei Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes, né? E também até a taxação, parte daquela taxação sobre o Brasil. Pois é, mas agora chega o real motivo, de forma oficial. Agora nós vamos saber o real motivo por que essa tal de lei Magnitsky foi retirada. Foi um acordo, foi uma troca, o Lula cumpriu, o Moraes cumpriu a sua parte. Veja agora aí quem vai trazer o advogado André Marcília, que sabe tudo e vai mostrar para nós. Olha que absurdo, pessoal. Isso realmente é um absurdo. Confira aí essa matéria, mas dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, pessoal, para ver outras matérias como essa. Veja aí o que ele vai trazer para nós. Finalmente veio uma resposta oficial do governo dos Estados Unidos a respeito da retirada da Magnitsky, do Moraes e de sua esposa. Eu vou comentar essa resposta aqui com vocês e vou também mostrar o que está por trás dela, porque embora seja uma resposta oficial, eu não acredito que seja uma resposta verdadeira. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que se inscrevam aqui no canal antes de qualquer coisa. Também cliquem no joinha, porque deixando o seu like o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante e ele distribui para mais gente. Você ajuda a nossa comunidade a crescer. Muito bem, dito isso, eu preciso dizer que essa resposta foi dada a uma repórter da TV Globo em Washington e, claro, confirmou que os nomes foram retirados da OFAC, que é a lista da Magnitsky, etc. E aí diz o seguinte, nesse sentido, o comunicado, tá? Os Estados Unidos, tô lendo, vem a aprovação de um importante projeto de lei de anistia, os Estados Unidos estão chamando o PL lá da dosimetria de anistia, tá? De anistia pela Câmara dos Deputados do Brasil, como um passo na direção certa, um passo. Então, um passo já é suficiente para tirar Magnitsky, né? Só dar um passo, ainda falta o Senado, ainda falta o Lula. O Lula, inclusive, disse que provavelmente vetaria os benefícios ao Bolsonaro. Falta tudo isso, mas bastou um passo para retirar Magnitsky. Então, eles estão dizendo que essa lei, que é da dosimetria, eles estão chamando de anistia, e foi aprovada pela Câmara apenas dos deputados, foi um passo na direção certa, indicando que as condições de lawfare é usar o direito para perseguir os outros, usar o judiciário para perseguir as pessoas, indicando que as condições de lawfare estão melhorando no país, diz a resposta dos Estados Unidos, claro, se referindo aí ao PL da dosimetria. Olha, sinceramente, não faz o menor sentido essa resposta. Embora oficial, não é possível que seja verdadeira. A única possibilidade disso aqui ser verdadeiro é que eles estão completamente enganados, foram ludibriados por algum negociador como Lula, como Mauro Vieira, como uma dessas pessoas. Mas veja, com a quantidade de informações que hoje os Estados Unidos têm sobre o Brasil, com a quantidade de pessoas com as quais o Rubio e e o governo norte-americano tem contato, brasileiros que estão lá exilados, tanta gente, não é mais tolerável acreditar que eles possam ser enganados por Mauro Vieira, por quem quer que seja. Isso aqui não é verdade. Não tem como ser verdade, vocês percebem? Então, assim, de duas uma, e aqui eu coloco a minha opinião, ou o que está por trás é que os Estados Unidos olharam e falaram, olha, gente, a oposição não fez nada, não se organizou, as ruas não se encheram, a gente fez o que pôde, demos o nosso impulso, vocês não pegaram o impulso, então a gente vai cair fora porque a gente tem mais o que fazer. Vamos cuidar da nossa vida, já que vocês não fizeram a parte de vocês. Ou é isso,
né? E aí eles se apegaram a essa questão do PL da dosimetria e falaram assim, vamos pegar esse PL da dosimetria, chamar de anistia, dizer que tá bom, que a gente já está satisfeito e cair fora desse país. Ou é isso, e é bem possível que seja, ou eles negociaram alguma coisa e não estão querendo dizer o que é. E aí eles não vão dizer o que é, o governo brasileiro não está dizendo o que é, o STF não vai dizer o que é também, e a gente vai ficar sem saber. E aí é que é o perigo ainda maior. Porque se tem uma negociação que não vão nos contar qual foi, eu temo bastante por sabe-se lá o que foi negociado. O que negociaram em nome do país, o que negociaram de nosso para que a Magnitsky fosse retirada do Moraes. Porque, pelo visto, para os Estados Unidos, a Magnitsky não tem valor nenhum. Para eles, isso é um instrumento de pressão negocial. Não tem nada a ver com direitos humanos. Então, usaram esse troço para negociar. Negociar o quê? Do nosso país, foi negociado o quê para favorecer o Moraes e a sua esposa? Ninguém está contando e acho que ninguém vai contar. Se não é isso que eu mencionei, de falar, cansamos, vamos embora, tem coisa pior. E a gente não vai saber. E a gente não vai saber enquanto o Lula estiver no governo. E aí vai ser difícil acreditar que eles vão permitir que um governo de direita suba ao poder, porque um governo de direita subindo ao poder é a mesma coisa de todos nós temos acesso a qual foi essa negociação. Porque essa é uma negociação claramente que em algum momento foi documentada, vai ser botada sob sigilo, mas que foi documentada e a gente não vai saber. E se um governo de direita assumir, aí a gente talvez saiba. E aí, será que eles vão deixar um governo de direita assumir? Então, assim, a coisa vai ficando cada vez pior. Se foi terras raras, se foi Big Tech, muita gente falando, não, ele negociou as Big Techs vão ter um pouco mais de tranquilidade. Pode ser. Será que isso é suficiente? Terras raras. Será que retirar a Magnitsky por conta de terras raras? O Maduro já caiu, não precisaria do Lula. O Martin de Luca falou, não, isso, a gente está aqui fazendo um teste, a gente está tirando para fazer um teste. Que teste? Já não deu certo o teste com a sanção, imagina sem a sanção. Então, assim, nada cola muito. A gente vai ter que aguardar ainda, talvez, séculos para descobrir o que de nosso foi negociado para que o Moraes se beneficiasse. Com certeza, neste ano que é um ano eleitoral de disputa, onde provavelmente teremos Flávio Bolsonaro de um lado e o Lula de outro, com toda a mídia, com toda a máquina do sistema a favor dele e também o judiciário, com certeza os ministros do Supremo já se prepararam para aquilo que virá no segundo semestre de 2026. Se você não se lembra, em 2022, quando começou o segundo semestre, ali por volta de agosto, setembro, estava beirando o processo eleitoral em outubro de 2022, começou a caça às bruxas. E nós vimos diversos apoiadores de Jair Bolsonaro sendo perseguidos, deputados federais, até senadores perseguidos também. Nós tivemos canais de direita que foram desmonetizados, saíram do ar. Tudo isso aconteceu às vésperas do pleito de 2022. Inclusive, o Jair Bolsonaro mesmo teve ali parte das suas redes sociais bloqueada. O Nicolas Ferreira teve as suas redes sociais também bloqueadas. Tudo isso fazendo uma pressão para poder diminuir o alcance da direita. E, pessoal, não se enganem. Eles usam a mesma receita do bolo todas as vezes. Agora, fica aí, a questão do seguinte. Se teremos André Mendonça e Cássio Nunes na frente do TSE, será que o Supremo Tribunal vai fazer da mesma forma que aconteceu em 2022? Porque naquela época, quem estava ali à frente do TSE era justamente o Alexandre de Moraes e a Carmen Lúcia. Só que dessa vez agora vão ser 2 indicados de Jair Bolsonaro. Será que isso vai fazer diferença? Eu quero que você coloque aqui nos comentários se você acredita que esse processo eleitoral desse ano vai ser totalmente diferente dos outros, porque agora nós teremos 2 pessoas diferentes que foram indicadas por um presidente de direita, conservador. Será que isso vai fazer diferença ou não? Porque de acordo com esse discurso aí que o Jeffrey Chikini mostrou, parece que o Supremo ainda está com aquele gosto na boca de vingança,
né? Aquele gosto de sangue, querendo vingança, sendo que tudo que eles queriam já aconteceu. O Lula saiu da cadeia e se tornou presidente, se tornou presidente. O Bolsonaro ficou inelegível e ficou preso, está lá na penitenciária, na Papudinha. Então, qual tipo mais de vingança? Ah, esqueci, né? Os presos políticos estão presos ainda, quer dizer, o povo também foi vingado, né? Porque o próprio Geraldo Alckmin falou, né? Durante uma das suas campanhas lá atrás, quando ele pretendia ser presidente, ele falou: o Lula quer voltar à cena do crime, eles querem voltar à cena do crime. Pois é, voltaram, se vingaram, fizeram tudo o que queriam, e o que mais? Essa é a pergunta que não quer calar. Onde mais eles querem chegar? Um fato interessante aqui, muito intrigante, que o Jeffrey Chikine colocou, e que você precisa se atentar a isso, é com respeito ao mandato do Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, o decano, que ficará até 2030. E por que isso é importante? Segundo o Jeffrey Chikine, advogado que participou ali do julgamento de Jair Bolsonaro, né, e sabe muito ali dessa parte jurídica, quem é o escudo e quem protege e dá o aval para o Moraes seria então o Gilmar Mendes. E até ele vai mais além, ele fala que o Alexandre de Moraes é uma cria, ou seja, foi uma criação do próprio Gilmar Mendes para parar o sistema, para poder controlar o sistema, para poder fazer de marionete o povo brasileiro. De acordo com Jeffrey Chikine, só existe o Moraes por causa do Gilmar Mendes, e tudo isso que a gente vê, essas canetadas monocráticas que acontecem através do Moraes, seria então por interferência do próprio Gilmar Mendes, que não quer aparecer, não quer sujar as suas mãos, então passaria ali a bola para o Alexandre de Moraes. Você acredita nisso? Coloque aqui nos comentários. Você acha mesmo que o Gilmar Mendes é que está por trás de tudo, é que manda ali no STF, manda em tudo por ser o mais velho? E outra coisa, quando chegar 2030, que não chega nunca, né? Chega 2050, mas não chega 2030. Quando chegar 2030, será que o Alexandre de Moraes vai baixar a bola ou não? E ainda tem outra coisa. Existe nos bastidores em Brasília, ali naqueles corredores secretos ali que tem em Brasília, de que, pasmem os senhores, pessoal, se assente se você estiver em pé, senta agora para você escutar essa. Existem rumores em Brasília de que o Lula estaria preparando então a sua reeleição para esse ano de 2026, para fazer o 4º mandato e tal, e governar por mais 4 anos, né? Deus nos livre disso, mas é o plano que ele tem. Mas aí, quando chegar em 2030, o Lula não pode mais, porque já vai ter seus 83, 84 anos, não vai poder mais ser presidente do Brasil. O PT não tem sucessor para o Lula, não tem, porque Haddad é uma totalmente fora. A Gleisi Hoffmann também não tem força, né? Nós já vimos o que deu com a Dilma. O Boulos, poxa, invasor de terra, de privacidade, também não dá. Então, o PT ficaria então sem sucessor. E aí, pasmem os senhores, a bomba vem agora. Eu ouvi sobre isso e fiquei estarrecido. De que em 2030 estaria uma disputa dentro do STF, preste atenção, uma disputa dentro do STF de 2 amiguinhos do Lula que o conhecem há muito tempo e que seriam presenteados, premiados pelos seus excelentes serviços por toda a carreira jurídica, e em 2030 sairia para presidente do Brasil como candidato um desses dois, ou o Flávio Dino, imagine os senhores, ou o Alexandre de Moraes, pessoal, em 2030. Essa é a conversa e o papo que rola, que Lula, para fechar a tampa do caixão, iria se reeleger em 2026 até 2030, e em 2030 o PT não tendo sucessor, entraria então esses 2 nomes, um deles entraria como o candidato do PT para poder perpetuar aí essa campanha aí maldita aí que já vem de anos e anos pelo PT. O que você acha disso? Será que isso é só teoria da conspiração? Isso é só fábula? Ou isso pode acontecer? Eu acredito que isso pode ser um plano de alguém sim ali em Brasília. Sabe por quê? Há muito tempo atrás a gente não imaginava
que o Lula poderia sair da prisão, que o Lula poderia colocar 2 ministros que são amigos dele e um deles declarado comunista, que o Alexandre de Moraes podia colocar o Bolsonaro na cadeia. Ninguém acreditava em nada disso. Se você voltar atrás, há 3, 4 anos atrás, você não imaginava nisso, que isso tudo ia acontecer, né? E aconteceu. Então, eu não duvido de nada, pessoal. Não duvido. Por isso que a gente tem que ficar de olhos abertos e nessas eleições agora conseguir com que a direita volte. Ou com Flávio Bolsonaro, ou com Tarcísio de Freitas, até que for com Ratinho Júnior, com Caiado, seja lá com quem for. Mas não pode perpetuar o que nós estamos dizendo. Até porque eu coloquei aqui um vídeo nesse canal, onde mostra que a inflação que o IBGE mostra, que os alimentos, os produtos, os serviços estão aumentando só 4% ao ano, totalmente mentirosa, e o deputado Gustavo Gayer comprovou que é muito mais de 4%, é 40%, 50%, 60% ao ano. Um grande absurdo. Por isso que não dá mais para ficar com esse desgoverno. E o que não dá também é você deixar de se inscrever nesse canal, pessoal. Dá uma paradinha agora, se inscreve aqui no canal, totalmente gratuito, para que você possa ver matérias como essa, que são realmente de utilidade para a população, para a gente saber o que está por vir. Então se inscreve aqui, totalmente gratuito, não paga nada, mas você vai ficar muito bem informado. E também aproveita para dar um like nesse vídeo. Se você puder, compartilha esse vídeo, pessoal. Imagina você compartilhando esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no Facebook, para que outras pessoas possam ver. Olha o que eles estão preparando e que o povo precisa se armar, precisa se acordar antes que seja tarde demais. Vamos ficando por aqui e até a próxima.